Você talvez não perceba, mas a maior parte da sua energia vai embora tentando evitar o desconforto. Uma conversa difícil, um treino puxado, um projeto que precisa ser terminado. O despertador toca e você já negocia com ele. Aperta o soneca, enrola mais 5 minutos. E isso se repete em tudo. Pequenas fugas que se acumulam como dívidas invisíveis. A verdade é simples. Você não está cansado. Você está fugindo. E o problema não é o desconforto em si. O problema é que, ao fugir dele, você se afunda num ciclo de estagnação que te consome aos poucos. Você começa a perder respeito por si mesmo. Suas promessas viram piadas internas. Você diz que vai fazer e não faz. Diz que vai mudar e continua igual. Porque no fundo, você criou uma ilusão. A de que um dia vai acordar motivado. Como se fosse preciso sentir vontade para agir. Não é. O desconforto sempre vai estar lá. Ele não vai sumir. E se você não aprender a conviver com ele, vai passar a vida tentando construir rotas de fuga. Vai ficar pulando de distração em distração, de alívio em alívio, enquanto a vida passa. Cada tarefa adiada, cada escolha confortável, cada decisão empurrada, tudo isso te cobra um preço. Às vezes o preço vem em forma de ansiedade, às vezes em forma de arrependimento, mas ele vem. A boa notícia? Você pode inverter esse jogo, mas só se parar de buscar conforto a qualquer custo, só se encarar o desconforto como parte do processo, não como um sinal de que tem algo errado, porque não tem nada de errado em se sentir desconfortável. Errado é deixar isso te parar. A maioria das pessoas não desiste porque é fraca. Desiste porque acredita que desconforto é sinal de fracasso. Quando na verdade é sinal de que você está se movendo. Está saindo do lugar. Está crescendo. E crescimento dói. Mas dói bem menos do que a estagnação. Então, antes de correr de novo para o celular, para o sofá ou para a desculpa da vez, para. Respira. E se pergunta: isso que eu estou evitando agora? É mesmo tão difícil assim? Ou eu só estou condicionado a fugir sempre que sinto o primeiro sinal de esforço? Porque é assim que começa. Com pequenas concessões. Depois eu faço. Só mais 5 minutos. E quando você percebe, já não acredita mais em nada do que diz para si mesmo. Você não precisa esperar mais nada. Nem motivação, nem energia, nem inspiração. Você só precisa tomar uma decisão. Vai continuar sendo escravo do conforto ou vai começar a construir respeito próprio com ações? A escolha é sua. Mas lembre, enquanto você busca conforto, sua força morre de fome. Imagine um homem que, depois de muitos tombos na vida, decide que não quer mais sentir dor. Cansado de frustrações, ele começa a construir uma cela. Mas não uma cela qualquer. Ele cobre as paredes com almofadas. Instala aquecedor, iluminação suave, comida pronta. Cada detalhe é pensado para evitar qualquer incômodo. Ali dentro, nada o pressiona. Nada o desafia. Nada o machuca. No começo, parece libertador. Ele sente que finalmente encontrou paz. Mas com o tempo, algo estranho acontece. A comida perde o gosto. O silêncio se torna insuportável. A mente começa a gritar. E ele percebe que, ao fugir da dor, também se trancou longe da vida. A cela que construiu para se proteger virou sua prisão. Confortável, sim, mas sufocante. Essa história, embora fictícia, representa o que muita gente está vivendo hoje. Um estilo de vida baseado em evitar qualquer tipo de desconforto. Gente que escolhe o caminho mais fácil o tempo todo. Que troca a prática pelo entretenimento. Que foge do tédio com distração, da pressão com desculpas, da dificuldade com justificativas. Só que o preço disso não aparece de imediato. Ele se acumula. O problema é que o ser humano não foi feito para viver anestesiado. A mente precisa de estímulo. O corpo precisa de esforço.
O espírito precisa de desafio. Quando você elimina o desconforto da sua vida, não encontra paz, encontra apatia. Você deixa de viver e passa a existir, esperando que algo externo te tire daquele estado. Mas nada tira, porque tudo o que poderia te mover, você afastou. O conforto contínuo não liberta. Ele enfraquece. Te transforma em alguém que não lida bem com pressão, que desaba diante de qualquer obstáculo, que vive à base de pequenas recompensas e grandes frustrações. E o pior, te faz esquecer como era se sentir forte. Porque a força que você tinha, se existiu, foi engolida pelo hábito de ceder. A metáfora da cela acolchoada é importante porque ela mostra que a fuga do desconforto é uma armadilha sofisticada. Você acha que está cuidando de si, quando na verdade está se isolando da sua própria evolução. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair. Não porque falta capacidade, mas porque o costume vira identidade. Você não apenas evita a dor, você começa a se ver como alguém que não suporta a dor. E isso te condena. Sair dessa cela exige um primeiro passo simples, mas brutal. Reconhecer que você mesmo construiu as paredes, que ninguém te prendeu ali, que foi você quem escolheu o travesseiro em vez do treino, a desculpa em vez da ação, a fuga em vez da coragem, e que pode ser você também quem decide abrir a porta. O mundo lá fora ainda tem dor, ainda tem esforço, ainda tem queda, mas lá fora também tem progresso, tem propósito, tem vida de verdade. E não existe cela confortável o bastante que valha o preço de abrir mão disso tudo. Todo desconforto que você evita volta em forma de dor ampliada. Pode vir como ansiedade, pode vir como paralisia, pode vir como aquele vazio que aparece no fim do dia, mesmo que tudo tenha dado certo. Mas ele volta. Porque desconforto não é uma falha do sistema. Ele é o sistema. É o que move, o que molda, o que mostra onde há espaço para crescer. O problema é que a gente aprende desde cedo a fugir disso, a buscar atalhos, a pensar que se algo incomoda é porque não era para ser. Como se o caminho certo fosse sempre o mais fácil, como se a dificuldade fosse um sinal de erro. Isso é mentira. E uma mentira perigosa. Porque ela te transforma em alguém que não tolera a fricção da vida real. Alguém que desiste rápido, que abandona o que começou, que se frustra fácil demais. Você não procrastina porque é preguiçoso. Procrastina porque quer evitar o desconforto que aquela tarefa traz. Não é o trabalho que te trava, é a sensação incômoda que ele gera. Não é a academia que te cansa, é o esforço de sair do sofá. Não é a conversa difícil que te assusta, é o medo de encarar a verdade. No fim, tudo que você empurra para depois tem o mesmo ponto em comum: uma microdose de desconforto que você quer evitar. Mas evitar não resolve, só adia. E cada adiamento cobra juros. Pequenos atos de fuga acumulam. Cada vez que você cede, reforça para o seu cérebro a ideia de que desconforto é perigo. E aí entra em um ciclo. O desconforto cresce, a fuga aumenta, sua força diminui. E quando percebe, você não confia mais em si mesmo para enfrentar as coisas básicas do dia a dia. A solução começa com consciência. E a pergunta certa não é como acabar com o desconforto. É: o que eu estou evitando agora? Porque tem sempre algo. Sempre. Pode ser uma tarefa que ficou para trás, um treino que você pulou, um compromisso que não cumpriu, uma verdade que não quer encarar. E enquanto isso não for trazido para a luz, você vai continuar preso nesse ciclo invisível. A proposta é simples. Pare de negociar com o desconforto. Ele não é seu inimigo. É um aliado que você aprendeu a temer. Troque o hábito da fuga pelo hábito da exposição. Se algo te trava, vai lá e encara. Aos poucos.
mas com firmeza. Porque a única forma de dominar o desconforto é passar por ele. E quanto mais você se esquiva, mais fraco você fica. Se quiser recuperar o controle da sua vida, comece recuperando o controle sobre suas reações ao desconforto. Treine o músculo da resistência. Não resistência passiva, resistência ativa. Aquela que olha para o incômodo e diz: eu sei que vai doer, mas mesmo assim, eu vou. Esse é o ponto de virada. É aqui que nasce o verdadeiro estoicismo. Existe uma prática que pode mudar completamente sua relação com a vida. Fazer, todos os dias, algo que você está evitando. Simples assim. Não precisa ser grandioso, não precisa ser heróico. Pode ser lavar a louça que você empurra há dias. Pode ser aquela ligação que vem adiando. Pode ser colocar o tênis e sair para caminhar sem pensar duas vezes. A ação não precisa ser grande, mas precisa ser desconfortável. É nesse gesto que você começa a treinar sua mente para parar de fugir. Porque o desconforto, diferente do que te ensinaram, não precisa te paralisar. Ele pode te ativar. Mas isso não vai acontecer de forma espontânea. O cérebro humano foi programado biologicamente para evitar dor e buscar prazer. É um mecanismo antigo, de sobrevivência. Só que hoje, esse instinto te sabota mais do que protege. Se você não assumir o controle, vai passar a vida agindo por impulso, buscando sempre o alívio mais próximo, caindo nas armadilhas da dopamina barata, redes sociais, comida, procrastinação. Mas se você decide, deliberadamente, encarar um pequeno desconforto todo dia, algo começa a mudar. Você passa a dizer para o seu cérebro quem manda. Passa a construir uma identidade diferente, a de alguém que faz o que precisa ser feito. Isso não é sobre produtividade, é sobre respeito próprio, sobre sair da posição de quem vive se explicando e entrar na posição de quem age. Não importa o quanto você leia sobre estoicismo, disciplina ou coragem. Se você não se expõe ao desconforto real, tudo vira teoria. E teoria não transforma ninguém. Então, aqui vai uma proposta direta. Escolha uma coisa que você tem evitado. Só uma. Algo simples. Algo que dá para fazer hoje. E faça. Mesmo sem vontade. Mesmo com preguiça. Mesmo com medo. Principalmente com medo. E quando terminar, pare por um instante. Sinta o que mudou. Porque algo muda. Pode ser sutil, mas é real. É um sinal de que você está de volta ao controle. A partir disso, a ideia é clara. Todos os dias, um desconforto voluntário. Um ato de força contra a maré da passividade. Não precisa virar uma lista. Não precisa postar em lugar nenhum. É só você com você mesmo. Um treino diário de resistência. Porque, como qualquer músculo, a capacidade de lidar com dor se desenvolve com repetição. E cada vez que você encara algo difícil, sua mente registra: eu consigo suportar isso. Esse treino, feito de forma consistente, muda sua identidade. E é isso que sustenta mudanças duradouras, a construção de uma nova forma de se enxergar. Você deixa de ser alguém que evita dor e passa a ser alguém que aguenta o tranco, que entra no jogo sabendo que vai doer, mas vai assim mesmo. A dor não some, mas você para de se curvar diante dela. E isso, no mundo de hoje, já é uma forma poderosa de liberdade. Você cresceu acreditando que desconforto é punição, que se algo dói, tem algo errado, que se a vida ficou difícil, é sinal de fracasso. Mas essa mentalidade é o que mantém você travado. O desconforto não é um castigo, é um treino, um processo natural, necessário e até desejável, se você tiver a coragem de enxergar o que ele te oferece. Olhe para qualquer atleta de elite, para qualquer guerreiro disciplinado,
para qualquer pessoa que construiu algo relevante. Nenhuma delas evitou o desconforto. Elas o abraçaram. Transformaram ele em parte do caminho. Porque entenderam que força não surge da facilidade. Surge da fricção, do atrito, do esforço que ninguém vê. A filosofia estoica sempre deixou isso claro. Epicteto dizia que nenhuma coisa grande é criada de repente. E o que ele queria dizer com isso é simples. A excelência exige exposição contínua ao que é difícil. Não como um masoquismo, mas como um processo de lapidação. Você não cresce quando tudo está calmo. Você cresce quando é pressionado. Só que ao invés de treinar essa habilidade, a maioria se entrega à ideia de que, se estiver difícil, é porque não era para ser. E assim, fogem daquilo que justamente pode moldar sua força. Fogem do desconforto como quem foge do fogo, sem perceber que é esse calor que forja o aço. A boa notícia é que o desconforto não precisa ser encarado com medo. Quando você o reconhece como parte do treino, algo muda internamente. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? E essa troca de pergunta muda tudo. Porque agora, você não é mais vítima do desconforto. Você é aprendiz. Você entende que aquela dor momentânea pode estar expandindo sua capacidade. Que aquela situação difícil pode estar revelando uma fraqueza que precisa ser enfrentada. Que aquele desafio que você queria evitar é exatamente o que vai te fazer crescer. Nada disso é agradável, mas é essencial. O desconforto é a barra sendo levantada no treino. E você só tem duas escolhas. Ou foge e segue fraco, ou enfrenta e constrói resiliência real. Uma força que não vem de palavras, nem de livros, nem de vídeos motivacionais, mas de experiência, de suor, de repetição. Aceitar isso é virar a chave, porque a partir daqui, você para de buscar uma vida sem fricções e começa a buscar uma vida com propósito, com disciplina, com esforço intencional, o tipo de esforço que transforma, que limpa a mente, que organiza o caos interno, que traz clareza e paz. Não a paz da passividade, mas a paz da consciência limpa, de quem fez o que precisava ser feito. No fim, o desconforto não está contra você. Ele está a seu serviço. Só que ele não vai gritar, não vai implorar. Ele só vai continuar aparecendo até você decidir ouvir. E quanto mais cedo você entender isso, menos tempo vai perder tentando fugir daquilo que na verdade pode te libertar. Existe um ponto onde o estoicismo deixa de ser filosofia e vira prática concreta. É quando você para de esperar que a vida te desafie e começa a se desafiar por vontade própria. É isso que os estoicos chamavam de discomfort training, o treino deliberado do desconforto. Uma prática simples, mas poderosa. Buscar ativamente o que é difícil, não para sofrer, mas para se fortalecer. Sêneca já dizia: às vezes devemos nos contentar com pouco. Devemos nos exercitar com frio, com fome, com sede. O que ele queria não era incentivar sofrimento gratuito. Ele entendia que o conforto constante enfraquece a alma. Que se você nunca se expõe ao que dói, vai quebrar na primeira pancada da vida real. E a vida real sempre bate. O desconforto voluntário é uma forma de você se antecipar à dor inevitável. Quando você treina sua mente a fazer o que é difícil porque escolheu, ela para de entrar em pânico quando a dificuldade aparece sem aviso. É um preparo silencioso, uma blindagem interna, uma declaração de independência. Eu não preciso que tudo esteja fácil para seguir em frente. Mas atenção, não estamos falando de grandes gestos. Ninguém precisa começar dormindo no chão ou tomando banho gelado no inverno só para se provar estoico. Isso não é competição. É treino de resistência mental.
É sobre andar 10 minutos a pé em vez de pegar o carro. Ficar 24 horas sem rede social. Fazer aquela tarefa entediante sem distração. Escolher o esforço quando o impulso natural seria evitar. A força está nesses pequenos atos, porque eles acumulam. Cada escolha desconfortável, feita de forma intencional, envia um sinal direto ao seu cérebro. Eu comando. E esse comando, repetido ao longo dos dias, constrói uma nova estrutura interna. Uma mente que não desmorona diante da pressão, que não precisa de motivação para agir, que não se entrega no primeiro sinal de esforço. Os estoicos entendiam isso como parte do caminho da excelência. Epicteto treinava a mente com simplicidade. Usava roupas simples, comia pouco, evitava luxo. Não por moralismo, mas para lembrar a si mesmo que ele era mais forte do que os prazeres, que podia suportar a falta, o incômodo, o desconforto, e ainda assim manter sua paz. Você não precisa viver como um monge, mas precisa escolher, todos os dias, pelo menos uma situação em que vai voluntariamente enfrentar o que a maioria evita. Essa prática, feita com constância, vai fazer algo que nenhuma frase bonita consegue fazer. Vai te transformar. Porque a mudança real não vem da reflexão, vem da repetição, do corpo envolvido, do gesto firme. E é aí que o estoicismo se torna útil, quando deixa de ser conceito e vira ação. Não adianta saber o que Sêneca pensava, se você não vive nada do que ele fazia. Portanto, não espere a dor chegar para aprender com ela. Vai ao encontro do desconforto. Escolha algo difícil e faça, de novo e de novo, até que enfrentar a dificuldade não seja mais um fardo, mas uma escolha natural, porque aí, finalmente, você vai estar livre. Chega uma hora em que a reflexão precisa ceder espaço para a atitude. Você já sabe que fugir do desconforto te enfraquece. Já entendeu que o problema não é sentir dor, mas se acovardar diante dela. Já percebeu que sua vida está empacada não por falta de sorte, nem por falta de talento, mas por excesso de fuga. A pergunta que fica agora não é por quê? É até quando? Até quando vai adiar o treino? Até quando vai deixar tarefas se acumularem? Até quando vai se esconder atrás de distrações, justificativas, cansaços seletivos? O tempo não para. E quanto mais você posterga, mais distante fica da versão que diz querer ser. Cada dia vivido no conforto é um dia em que sua força se atrofia. Um dia em que você se trai. A verdade é dura, mas simples. Ninguém vai vir te salvar. Nenhuma motivação mágica vai aparecer. Nenhuma frase de efeito vai resolver o que você precisa encarar. Ou você assume o comando da sua vida agora, ou vai continuar rodando em círculos, esperando uma permissão que nunca vem, esperando se sentir pronto quando já passou da hora de levantar. Você não precisa começar com tudo, só precisa começar com algo. Um ato, um corte, um sim, um não. Um desconforto escolhido por você, hoje. Porque quando você se move, mesmo que pouco, algo dentro de você desperta. E esse despertar é o que muda tudo. É a faísca, o gatilho, o ponto de virada. A partir daqui, o caminho é seu. Com dor, com esforço, com quedas, mas seu. E isso é tudo o que importa. Porque viver fugindo é morrer em câmera lenta. Viver enfrentando é renascer todos os dias. Se isso fez sentido para você, se algo aí dentro acendeu, então talvez seja a hora de parar de assistir vídeos e começar a fazer por onde. Mas se você quiser seguir junto com a gente nesse processo de fortalecimento interior, o canal tá aqui para isso. Uma dose diária de realidade, sem firula, sem autoajuda, sem promessas vazias. Porque no fim das contas, o estoicismo não é sobre suportar a dor com cara de paisagem. É sobre agir com firmeza, apesar dela. É sobre não se render,
mesmo quando tudo empurra você para baixo. É sobre levantar. Sempre. Então levanta. Não depois. Agora.